Olá, 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 muito boa noite. Estamos aqui para nosso Bíblia Toda em um ano. Estou aqui retomando meu canal dia 1º de janeiro de 2024. Seja muito bem-vindo. Vamos aqui começar com um louvor a Deus aqui, para que entre o rei. E na sequência, eu não vou ver tudo não, tá só um pedacinho, pra gente fazer a introdução aqui, tá bom? Claquete. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Só quero ter você. Só quero ter você. Só quero ter você. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é o rei? Jesus, se Ele é o Rei. Jesus, se Ele é o Rei. Rei da minha vida, Rei do meu coração. O único Deus maravilhoso, e não há outro igual a ti. Então vem Jesus, se Ele vem, está aqui. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus? Jesus, Ele é o Rei, o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É Jesus. Jesus, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Bem, meus amados, estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro de 2024. Estamos aqui, ó, nós vamos ler Gênesis 1, 2, 3 e 4 hoje. E no dia 2 vai seguindo, tá aqui a sequência aqui. Essa Bíblia aqui, essa aqui, ó. Bíblia JFA Offline. Essa aqui, beleza? Então essa Bíblia que eu estou, lá dentro tem o plano de estudo, um plano para ler a Bíblia inteira, né? É plano de leitura, na verdade, não é de estudo, plano de leitura da Bíblia. Então a gente vai ler em um ano, devagarinho, um pouquinho por dia, beleza? Então seja bem-vindo no primeiro dia aí. Vamos lá. E eu vou marcando algumas coisas, algumas coisas que me chamarem a atenção aqui, eu vou marcando, tá bom? No princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira coisa que me chama a atenção é que são vários céus, né? Não é um céu, né? O céu, são os céus, né? Então isso aqui já é algo interessante. De acordo com o tempo que eu estudei, de uns 2, 3 anos para cá, existem 3 céus, né? 3 céus, isso. O primeiro céu, que é o que a gente vê. O segundo céu, que é onde estão os principados e potestades. E o terceiro céu, que é o trono de Deus, né? Então, existem 3 céus. O primeiro céu é tudo, tudo, tudo. Todo o universo é o primeiro céu. Aí o segundo é o que está além, que é o mundo espiritual. E o terceiro é o trono de Deus. Aí o 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tu vê que aqui já tem o Espírito Santo, tá vendo? O Espírito Santo agindo aqui, ó. O Espírito Santo movia sobre a face das águas. Uau! E disse Deus, haja luz e houve luz. Incrível, né? Você vê que o poder está na palavra, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. 4.
E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Uau! Viu Deus que era boa a luz. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e das águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. A outra coisa eu estou lendo na versão ACF, tá? Esse aqui é ACF? Esse aqui é ACF, mas é engraçado que não está aqui, né? Não tem nem como modificar isso, né? Mas esse aqui é ACF, sim. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e manhã o dia segundo. 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, ou seja, nem tinha porção seca. Interessante, né? E chamou... Então, como é que era antes da porção seca? Negócio estranho, né? A gente não consegue nem imaginar, né? E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então você vê, as águas se juntaram. É até difícil imaginar isso antes do ajuntamento. 11. Disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Então Deus falou para produz a terra erva verde. Ele deu ordem à terra para produzir. Olha. Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está sobre a terra. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, conforme a semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para os sinais, e para tempo determinado, e para dias e anos. Ou seja, Deus criou a separação, né, do dia e da noite. E ele botou já a lua já aqui. Haja luminares na expansão dos céus. Será que os luminares são as estrelas? Aí 15. Sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares. Então, os grandes luminares é o sol e a lua, né? O lumiar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Então as estrelas também são luminares, mas fez os dois principais, que é o sol e a lua. 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam conforme suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então aqui ele criou as aves, né? O réptil. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e manhã, o quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi.
E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie. Todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então aqui dá autoridade ao homem. Olha que interessante, ó. Façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então será que Deus criou aqui, no caso, com o Espírito Santo e Jesus? Fica a pergunta, né? Fica a reflexão pra gente aí. Façamos o homem a nossa imagem, entendeu? Ele fala nossa, ele bota como se tivesse mais pessoas, né? Isso é interessante. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e todas as aves dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Olha que interessante isso aqui, ó. Há um tempo atrás eu estava na dúvida se a gente podia comer animais, né? Mas está dizendo aqui, ó. E, de novo, ó, 30. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Não dá a entender que você pode... Eu estou entendendo errado. Será que estou entendendo errado? Dá a entender que pode se alimentar de qualquer animal, né? Seja animal da terra, ave do céu, réptil, tudo. Aqui, ó. Toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Ou será que é só toda erva verde? Agora estou na dúvida do português aqui. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e manhã, o dia sexto. Uau! Então terminamos Gênesis 1. Vamos avançar aqui para o Gênesis 2. Vou marcar aqui. Vamos avançar. Será que pode ser por aqui por cima também? Não, tem que ser por ali mesmo. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Olha que interessante. Ele tinha acabado no sétimo dia. Interessante isso, né? Então, nesse mesmo dia que ele acabou, ele descansou. Olha só que interessante essa parte. E havendo Deus acabado no sétimo dia. Ele acabou no sétimo dia. Descansou no sétimo dia de toda a sua obra. Então ele acabou no sétimo e descansou no sétimo. É interessante isso aqui, hein? É uma coisa que me chamou a atenção. Então é assim que funciona, irmão. Sempre que eu chamo a atenção em alguma coisa, eu vou dar uma paradinha, vejo, observo. E se quiser deixar algum comentário também aí. E também, isso aqui é mais pra gente fazer uma leitura, como se fosse uma espécie de um devocional, um estudo também, né? Tentando meditar na palavra, etc. Aqui o Gênesis 2:3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Então ele santificou, Deus abençoou, Deus dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Apesar de Deus não precisar descansar, ele quis fazer. Uma conclusão que a gente chega, né? Porque a gente sabe que Deus é onipotente, onipresente, ele pode todas as coisas. A origem da humanidade. Mas ele falou que se cansou aqui, deixa eu ver. Não, ele não fala que cansou, tá vendo? Santificou. Ele falou que descansou, mas não quer dizer que ele se cansou, entendeu? A origem da humanidade. 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra,
e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Ué, mas ele não falou, façamos o homem nossa mais semelhança? Ou será que ele não fez ainda? Ele só falou façamos, mas não fez. Porque eu acho que ele não fez o homem ainda, né? Um vapor, porém, subia. Parece que ele estava tipo, conversando aquela parte ali. Interessante, né? Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Tá vendo? Agora é que ele criou o homem, tá vendo? Então aquela hora façamos o homem nossa imagem e semelhança, parece que ele só falou, entendeu? Ele não fez naquela hora. Há um pouco de tempo atrás, a gente acabou de ler no capítulo 1. Tá, deixa eu voltar então aqui. Tá aqui, ó. Ó, olha só que interessante, ó. O Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra, entendeu? Então não tinha criado o homem ainda. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Um vapor subia e regava a face da terra, como fosse o orvalho, né? Interessante. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Inclusive esse fôlego da vida aí, se a gente parar para pensar, todo dia nós dependemos dele, concorda? Porque a gente respira. E quando a gente puxa o fôlego, né? A gente não consegue ficar nem um minuto sem respirar, né? Interessante isso. Será que isso mostra a dependência que nós temos de Deus? Ficar para refletir aí. Número 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uau! Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Olha só que interessante, cara. A árvore, ela era agradável à vista, entendeu? E boa para a comida. Então as árvores, elas eram agradáveis. Elas eram muito bonitas, muito chamativas, né? É o que está dizendo aqui. E a árvore da vida do meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Elas eram árvores bonitas mesmo por natureza. Deus fez assim. Interessante isso. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio, o Eufrates. Acho que todo mundo só lembra do Eufrates, né? O resto ninguém lembra dos nomes, só nome difícil. E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda árvore dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado, e às aves do céu, e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair no sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é osso dos meus ossos, e a carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos
uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ou seja, nem percebiam que estavam nus na verdade. Marcar como lido, vamos voltar aqui. Gênesis 2 já fomos, Gênesis 3. A queda do ser humano. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E este disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem do mal. Repara que aqui a serpente foi muito astuta. Olha a fala da serpente. É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Bem, ela sabia que não era assim. Ele fez um jogo de palavras, entendeu? A serpente sabia muito bem o que Deus tinha falado. Mas olha quando ele fala: Não comereis de toda a árvore do jardim? Aí a mulher: Não, não. A mulher disse: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não comereis dele, nem tocareis. Aí a serpente fala: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos. Aí ele joga a mentira, entendeu? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Claro, porque Deus fez assim. Lembra que lá atrás ele falou que todas as árvores eram agradáveis aos olhos? Todas. Não foi. Antigamente eu pensava que a serpente tinha feito ela pensar algo da árvore, entendeu? Não era. A árvore já era bonita para se comer mesmo, era agradável. Aqui, ó, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Aí aqui foi a serpente que colocou, entendeu? A serpente incutiu uma coisa na cabeça dela que não era para estar, porque ela deu ouvido. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu ela. Aí aqui tem várias coisas que poderia falar em cima do Adão, não sei o que, porque Adão comeu, etc. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ou seja, ali eles perceberam, né, que, enfim, fizeram uma bobagem ali, e abriram seus olhos, aí eles viram que estava nu, então repararam uma coisa que eles não estavam reparando. 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui tem muito a ver com quando a criança, não tem quando a criança faz uma bobagem e se esconde quando o pai está chegando do trabalho? Lembra muito isso aqui. 9. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore de comer. Aqui é um problema, né? Que ele jogou a situação para cima da mulher, entendeu? Lá, Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu aí, ó. Não só para ela, mas para cima de Deus também, né? Porque, o Senhor que não soube fazer muito bem o que o Senhor me deu, né? Então, assim, jogou a culpa para ela e a culpa para Deus, né? Tirou a culpa dele. Isso aqui a gente faz como ser humano, né? A gente sempre joga a culpa para alguém, né? Se a gente tá mal de vida, a gente fala: porque eu também, né? Porque minha irmã é assim, meu pai é assim, minha mãe é assim. Não, porque o vizinho é assim. Não, porque o Bolsonaro perdeu. Porque não sei o que lá. Sempre porque alguma coisa, né? A gente nunca assume nossos erros. Então, a gente como ser humano, a gente tem esse problema mesmo. 13. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Ou seja, a mulher também jogou para a serpente, mas pelo menos ela foi bem sincera, né? Foi o que aconteceu, né? Mas enfim, Deus não queria essas desculpas, né? Principalmente de Adão. De Adão foi o pior aqui. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto Aí tu vê que não perguntou a serpente: Serpente, por que você fez isso com eles? Deus nem chegou nessa questão. Deus já foi direto para a sentença na serpente. Ó. E Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida.
e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Meu Deus. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Uau! E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, meu Deus. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Bem, cara, aqui está a resposta do que é a nossa vida, entendeu? Devido à desobediência de Adão ali, nós sofremos essa maldição aqui junto com ele, né? Mas nós temos Jesus, né? Que é o segundo Adão que não falhou. E graças ao nosso Mestre nós podemos hoje ter a esperança da vida eterna. Aí 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Então, a explicação do nome. 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Olha que interessante essa parte, eu nem lembrava disso aqui, cara. Texto incrível. Eis que o homem é como um de nós. Eis que o homem é como um de nós. É coisa incrível, cara. Ai, ai. O que Deus quer dizer com isso? Aí lançou ele fora do jardim do Éden. Ou seja, ali ele era eterno, né? Agora ele perdeu a eternidade também. E havendo lançado para fora, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, não permitiu que tocasse na árvore da vida, cara. Coisa incrível. Ai, ai. Vamos para o próximo então. Já pegamos 3, vamos para o Gênesis 4. O primeiro homicídio. E conheceu Adão Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu do semblante. Ou seja, o Caim ficou com inveja, né? Ficou com raiva. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Aqui mostrando que a gente consegue dominar o desejo, né? Isso é interessante, esse tipo de... A gente lê esse texto, né? É importante, né? Às vezes tem uns detalhes que vai aparecendo, a gente vai lendo uma outra vez, e os textos vão, parece clareando, sei lá. 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Nossa, foi boca bem... E disse Deus: que fizeste?
A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ou seja, a gente morre, nosso corpo físico, mas a nossa alma ali fica da clama, né? Interessante isso, né? E agora, maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Vagabundo era a pessoa que ficava andando assim, vagando pela lá e para cá sem destino. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Aí o Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Interessante aqui esse texto, porque dá a entender que, que já tinham pessoas na terra, entendeu? Porque tem gente que fala assim, ah não, Caim e Abel, só tinha 2 pessoas ali e os irmãos se mataram, entendeu? Eu não acho isso, eu acho que tinha mais gente na época. É porque só citou essa parte, né? Eu acho que foi isso. É o que dá a entender aqui, né? Porque senão ele não ficaria preocupado, senão eu falei, ah, as pessoas vão me matar tal, e Deus vai lá e protege ele, bota uma marca para quem achar ele não ferisse. Se tivesse pouca gente, sei lá, ele não, pra que ele botaria marca? Se não ia ter ninguém para encontrar ele na rua. A descendência de Caim, 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Olha que interessante, ó. Caim conheceu a mulher e deu à luz a Enoque. E Enoque é o que foi, é um dos poucos, só tem Enoque mais um, que foi, como é que é o nome? Arrancado, né? Arrebatado. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Exilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Uau, aqui usou a expressão que Jesus usou no perdão lá no perdão, né? Quando um discípulo pergunta quantas vezes tinha que perdoar o irmão, Jesus fala, não 7, mas 70 vezes 7. Ele faz referência a isso aqui, cara, coisa incrível, né? Caramba, isso aqui é muito incrível. Cara, isso aqui é muito incrível. 7. Outro filho de Adão e Eva. Olha o nome, 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome, 7. Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a 7 também nasceu um filho, e chamou de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo dessas palavras. Então nós acabamos aqui o primeiro dia de 365. Que Deus possa nos abençoar aqui nesse ano de 2024 que inicia hoje. Que a vida de cada um que está vendo esse vídeo aqui até o final possa ser multiplicada as bênçãos na vida de vocês. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Deu aqui 35 minutos de vídeo. Então fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de cada um e nos vemos no próximo vídeo que vai ser amanhã, tá bom? Deus abençoe, vai ser um vídeo por dia. Então esteja conosco aí para ler a Bíblia toda em um
ano, beleza? Um pouquinho cada dia. Tchau, tchau.